E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mário Neto aqui mais uma vez e, aliás, pela primeira vez. Seja bem-vindo ao Ansiosamente. Aqui a gente vai conversar sobre assuntos relacionados à ansiedade e eu tenho algumas coisas para compartilhar contigo em relação a isso, tá certo? Eu tenho 29 anos e ao longo desses 29 anos eu tive uma certa experiência com a ansiedade, tá certo? E não é aquela ansiedade de você ficar apreensivo, é a ansiedade mesmo que te faz perder saúde, tá certo? E bom, devido ao tema principal desse canal e levando em consideração o público que eu quero alcançar com esse foco, esse vídeo não terá grandes edições frenéticas, com trocas de frames rápidas, nem flashes, tá certo? Bom, imagina, pensa comigo, não poder dominar os teus próprios pensamentos. Conhece o que eu estou falando? Simplesmente não conseguir focar em terminar uma atividade simples, como um café da manhã, já pensando nos problemas que você não pode resolver e até mesmo resolvendo conflitos que ainda nem aconteceram, tudo na sua cabeça. Bom, isso aqui faz parte de uma rotina ansiosa, tá legal? Independente de classe social, gênero, ideologia ou qualquer outra coisa. E olha, tem um agravante, tá? Deixa eu te mostrar, primeiramente, um detalhe muito importante. O mundo está ansioso. Muita gente está assim. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, de acordo com a OMS. Tá legal? Então, em pleno 2024, a ansiedade domina uma parte que é assustadora da população. Tá bom? Uma em cada 8 pessoas vive com alguma doença ou transtorno mental no mundo. Você tem ideia disso? Ansiedade e depressão são os mais comuns, inclusive. Chegam a apresentar 60% dos casos. E bom, como eu falei pra vocês, eu tô aqui pra mostrar como a ansiedade atrapalhou a minha vida e como eu consegui hackear ela. Por que que eu tô usando esse termo? Né? Depois de 29 anos, então eu consegui viver melhor. O meu objetivo é justamente te mostrar como você vai poder mapear a ansiedade, tá certo? Então, vamos lá. Hoje vou te mostrar como eu mapeei a ansiedade e você está no primeiro vídeo do Ansiosamente. Seja muito bem-vindo. Bom, um dos principais temas, tá? Um dos principais problemas da ansiedade é o momento que ela aparece na sua vida, tá certo? Se foi quando você era criança, né? Se foi quando você era adolescente ou quem sabe já na fase adulta, cada fase dessa você sabe que tem uma complexidade bem peculiar, né? E adivinha o que é comum em todas elas? A dificuldade de você identificar a ansiedade. Tá legal? E assim, quando você identifica, a gente ainda encontra barreiras de aceitação para depois a gente iniciar o tratamento, tá bom? Então eu já estou aqui nas barreiras, né? Você tem a dificuldade em cada etapa dessa aqui de identificar, aceitar e você simplesmente começar a encarar, seja com o tratamento, né? Dependendo do nível da sociedade, tá bom? E eu vou comentar com vocês aqui porque que eu botei aqui infância, tá bom? Gente, bem, eu tive o meu primeiro momento com ansiedade, infelizmente, ainda na infância. E no meu caso, eu tive problemas com tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês. Família, escola, preconceito, tá legal? Então, assim, a minha família, naquela época, eu sou de 94, tá certo? Então, assim, a minha família naquela época não tem acesso à informação como as famílias têm hoje, muito menos a rapidez a acesso, né? Talvez nem tivesse acesso, tá legal? Então, isso aqui foi um problema no início, sobre como a gente lidava em família, né? Eu tive um problema na escola, porque assim, já mostrando um pouquinho como se manifestava, né? Não vou ficar mencionando muito aqui para vocês, até mesmo para não ser incômodo para alguma pessoa que pode estar ouvindo, mas assim, isso me fazia passar uma certa vergonha na escola. Eu era criança, né? É, tinha um certo ali bullying envolvido, né? Vou usar esse termo, tá? Apesar de não me afetar, mas acontecia, né? Não tinha, eu realmente não era afetado por isso, só que acontecia. E o que foi que eu fiz?
né? Eu percebi, bom, a minha vida, apesar de ser uma criança, olha a cabeça. Naquele momento, não sei se é algum mecanismo de defesa, mas eu percebi que tinha alguma coisa errada, né? Apesar de não verbalizar isso, eu sabia que tinha alguma coisa errada. Então o que foi que eu fiz? Eu busquei ajuda, né? Já com a minha família, já na infância. E eu acho que isso aqui é um dos pontos principais hoje em dia, tá? Porque essa conexão aqui, talvez a gente esteja perdendo, talvez nem exista mais. Então o que acontece? Eu já fui me dizer, né, dizer para minha família que eu estava incomodado, tá bom? E aqui começou um preconceito da própria família, tá? E mais uma vez, isso tá errado, eu não tenho como te dizer que tá errado. Hoje, a gente tem acesso à informação, rapidez, a gente tem muita coisa para usar a nosso favor. Naquela época a gente não tinha. E assim, isso aqui aconteceu, tá legal? E chegou um momento, vou passar rápido por esse tópico aqui, que simplesmente passou, tá? Simplesmente chegou um período de paz na minha vida que passou, tá? E aí é o grande X da questão, porque em outro momento, já na adolescência, ela retornou, né? E ela retornou muito, muito mais forte. É um outro período tenebroso que veio à tona, eu costumo usar essas palavras, né? Vieram novas manifestações, novamente todo aquele ciclo de pedir ajuda, de se incomodar, de ter problema nas relações pessoais, seja com amizade ou com relacionamento, já na adolescência, né? A gente começa a namorar, começa a ter umas amizades, começa a sair e novamente eu voltei a ter aqueles problemas sociais envolvidos. Tá legal? Porque eu apresentava alguns sinais que em público eles não eram muito interessantes, entendeu? E algumas pessoas começaram a usar aquilo como piada e tudo mais, tá bom? Então assim, já na adolescência me incomodou muito mais do que na infância, porque eu já entendia que tinha alguma coisa muito séria acontecendo, não é? Eu estava ciente do que tinha acontecido aqui, só que quando você é um pouco maior, deixa eu até fechar aqui, pronto. Você entende com mais clareza esse tipo de coisa, né? E assim, eu fui perspicaz para entender que tinha alguma coisa errada. Então, nesse momento, mais uma vez, eu sempre fui classificado pelos meus amigos como uma pessoa muito neurada, entre aspas. Não sei se é o termo correto, mas eles falavam para mim, porque qualquer coisinha eu já ficava preocupado demais, eu sempre tava com a cabeça anos-luz na frente de alguma situação. Eu conseguia, inclusive, evitar muitos problemas com isso, só que eu sofria demais pensando num futuro que, por várias vezes, nunca chegou, nunca aconteceu, tá certo? Então, assim, eu busquei tratamento através de psicólogos, conheci muitos psicólogos na minha cidade, tá bom? Nenhum deles me deu um diagnóstico específico, você tem isso, você tem aquilo. Eu lembro de encontrar a minha mãe em casa pesquisando várias vezes na internet o que poderia ser, os termos, os possíveis diagnósticos. E, gente, simplesmente não existe, tá legal? Simplesmente, para uma ansiedade descontrolada, às vezes não tem um diagnóstico específico. E foi muito da minha proatividade buscar esse tratamento, tá? E aqui já fica o primeiro grande alerta desse vídeo. Se você tem que ser proativo. Se tá te incomodando, por mais que seja pouco, a gente acha que é pouco, mas na realidade é algo muito maior e é algo que lá na frente pode ser muito pior se você anular a proatividade. Então, se está te incomodando, como é que você pode perceber isso? Poxa, tô com um problema nas minhas relações interpessoais em casa, tô com um problema nas minhas relações interpessoais na escola, tô com um problema nas minhas relações eita, nas minhas relações pessoais, interpessoais, para todo lado, não tô conseguindo fazer minhas atividades, tem alguma coisa errada. E foi aqui que a gente começou a trabalhar valendo. Eu encontrei um psiquiatra muito bom, né? Ele dizia para mim que eu não era um paciente, que eu era um cliente dele, né? Porque eu não chegava a ser um paciente. Ele falava isso para mim, acredito que para amenizar o fato de eu estar no psiquiatra, era um adolescente, né? Uma pessoa relativamente mais nova que as outras pessoas que frequentavam aquele lugar. Só que isso aqui, galera, hoje, em pleno 2024, é a realidade de muita gente e não tem problema, cara. Não tem problema nenhum você precisar ir num psicólogo ou num psiquiatra. Problema vai ser se você não for e anular isso aqui,
entrar em uma negação profunda, porque isso vai te dar um problema muito sério lá na frente. Ou até mesmo no médio prazo já, em alguns meses. Então, assim, isso aqui não é problema pra ninguém. É só mais um médico, é só mais um tratamento que você tá fazendo na sua vida. Você não vai quando dá o estômago? Você não vai quando você se quebra? Você não vai quando você tá passando mal por alguma razão? Cara, o psiquiatra vai te ajudar quando você tiver problema com a sua cabeça. É muito simples, tá bom? E vamos e venhamos, tá? Eita, que eu tô demais hoje. Em pleno 2024, a gente não tem muita coisa a nosso favor, tá? A gente tem hoje um bombardeio por parte de redes sociais. A gente tem um bombardeio com a pressão, né? Quando você entra na escola, no ensino médio, na faculdade, no trabalho. E a pressão não vai parar, cara. A pressão não vai amenizar. Isso aqui só vai piorar. Então, quanto antes você tiver esse suporte, melhor. Como foi que eu fiquei com tudo isso? Eu entrei em crise com a minha família, eu entrei em crise com meus amigos, eu entrei em crise na minha escola. Tava fazendo ali, saindo do ensino fundamental para o ensino médio. Com a minha família, eu criei um bloqueio com as pessoas que mais me amavam, meus avós. Eu criei um bloqueio com alguns amigos. Nesse período aqui, eu tive algumas relações com algumas garotas que, com certeza, elas devem ter achado que eu fui um homem, um cara muito ruim, tá? E, de fato, talvez eu tenha sido. E eu ainda fui irresponsável de ter me relacionado desse jeito. Com isso aqui fora do eixo, tá legal? Assim, não era uma pessoa agressiva, não era uma pessoa estressada, só que eu era uma pessoa muito fria, sabe? Assim, muito, como é que eu posso dizer pra vocês? Tava passando por um tratamento, tava tomando medicações, tava mais sonolento, então isso tudo mexe com a nossa cabeça. Tá dizendo que não é pra eu ter relações? Não, não tô falando isso. Eu, da forma que eu fiquei com isso aqui, enquanto tava fazendo meu tratamento, a minha realidade foi essa. Eu tiltei com isso aqui. Dei problema, tá legal? E foi aí que eu comecei a resolver, comecei a tratar, tá legal? E aí eu fui recuperando aos poucos a família, fui recuperando aos poucos os amigos, fui conseguindo finalizar ali o meu ensino médio, né? Fazer ali o Enem e tudo mais. Tá legal? Então é muito importante você ter essa proatividade bem aqui, ó, de buscar logo o tratamento. Quando você percebe, se no passado você já teve algum problema, tá bom? Desse nível que eu expliquei para vocês, ou até mesmo aqui na adolescência, se você já notou que tá dando problema em todos os âmbitos da sua vida, tá legal? E então veio o grande upgrade. O dia que eu saí do psiquiatra, o dia que eu comecei a espaçar os tratamentos psicológicos, tá legal? E o que que seria o grande upgrade, pessoal? Será que eu me curei? Será que eu me livrei da ansiedade? Será que ela parou de me fazer travar na hora de falar algumas coisas, como vocês estão vendo aqui? Bom, estamos no atualmente. O que foi que eu aprendi? Tô curado, adeus ansiedade. Calma, que não é nada disso. Tá legal? O grande upgrade, pessoal, tá relacionado ao autoconhecimento. O upgrade está relacionado a como você consegue mapear as suas próprias sensações, os seus próprios sentimentos. Quando alguém chega para você e fala assim, eu preciso conversar contigo urgente, eu passaria mal. Hoje, talvez eu passe mal por uns 5 segundos, porque eu já consigo entender que eu estou exagerando, eu já consigo nivelar onde é que está a minha ansiedade e onde é que está a realidade. Por exemplo, vou viajar de avião. Eu fico extremamente neurado, porque eu tenho muito medo. Nem sei se a palavra neurado é certa. Me perdoe e me corrija se eu estiver errado. Tá legal? Só que hoje, quando eu vou viajar de avião, eu continuo ficando com medo. Isso não muda, isso não vai mudar. A questão é, hoje, isso é muito. O tempo que eu passo mal com isso é muito menor. Porque eu já entendo como é que funciona. Por que eu tô fazendo aquilo? Que eu faço parte de algo muito maior. Que não é simplesmente eu tô com medo do avião pelas coisas que pode acontecer. Tá certo? Então, assim, quando você entende onde está a sua ansiedade em relação aos fatos, você entende quanto você está exagerando.
Você começa a pegar aquela ocasião, aquele medo e modular ele para ficar igual com a realidade. Quando eu me deparo com uma situação desconfortável, automaticamente eu sei que provavelmente eu estou exagerando e que eu preciso voltar e entender onde é que está a realidade. E tudo isso aqui é sobre autoconhecimento, tá? É sobre você entender que em determinada circunstância você vai ficar ansioso. E quando você fica ansioso, você vai distorcer as coisas, você vai pegar aquilo que não é real e vai botar na frente. E é exatamente isso que é o upgrade, é você saber pegar isso e falar, não, não, isso aqui, esse exagero, tá bem aqui, ó. Vou retirar o exagero e vou trabalhar somente com o que é a realidade, que é o que está acontecendo agora. Com aquilo que eu posso me organizar, planejar, controlar, que é o agora. O futuro você não pode fazer isso. Pouquíssimas coisas você pode controlar no futuro. Então não, eu não estou curado. Eu aprendi a me relacionar com a ansiedade. Eu aprendi a me relacionar com os problemas relacionados a medo, os problemas do futuro que não existem, as brigas imaginárias, as projeções que você fica fazendo. Nossa, se acontecer isso, se acontecer isso, se eu fizer por aqui, se eu fizer por lá, se eu comprar A ou se eu comprar B, será que eu vou precisar trocar? E aquela briga que eu poderia ter tido, o que eu vou falar para aquela pessoa? Calma. Isso tudo vai acontecer, mas você vai se policiar e você não vai deixar os pensamentos te boicotarem. Os famosos pensamentos intrusivos, que tanto inclusive vira meme na internet, eles são reais, tá? E não tenha Deus ansiedade, ela vai ser sua companheira pro resto da sua vida. Você não vai se livrar dela, não vai curar ela, você vai botar ela no devido lugar. Aí dentro da sua cabeça, dentro das suas circunstâncias, dentro de quando você bater de frente com o medo, você vai pegar ela e vai conseguir botar no seu devido lugar. Mas ó, percebe que tem um trajeto, tá certo? Percebe que tem um trajeto. Você identificar onde ela começou, você passar pela fase da aceitação e começar a encarar. Se você teve na infância, como é que foi? Traga isso pro agora. Na adolescência, como é que foi? Se você já é adulto, traga isso pro agora. De repente começou agora. Faça esse mapa. Esse é o mapa da ansiedade. Quando começou, as barreiras, como foi na sua infância, na adolescência. E o que você aprendeu com tudo isso. Se você tirou alguma lição de tudo isso. Eu consegui colocar ela no lugar dela. Mas não é adeus, ansiedade. Tá bom? Eu botei aqui de uma forma irônica. Porque não estou curado, não existe, até onde eu sei, cura para ansiedade, você consegue amenizar, você consegue conviver com ela. E como que é agora? Ainda tenho, aqui é um ponto interessante, tá? Já na fase adulta, eu tive a minha primeira crise de ansiedade, primeira de várias, né? E uma crise de ansiedade, em primeiro contato, ela pode ser um pouco assustadora, porque você não tem controle sobre o que o seu corpo está querendo, está falando. Hoje eu já consigo identificar quando eu vou ter uma crise de ansiedade. Ali ela tá começando, eu já começo a fazer as coisas que servem pra mim. Né? Você já começa a tentar respirar fundo, já começa a tentar ficar numa posição mais confortável, enfim. As crises, elas vieram depois que eu aprendi a lidar com ansiedade, misteriosamente, porque você vai ter momentos ali atípicos na sua vida. Depois disso tudo aqui, eu tive filho, construí família, eu trabalho, eu tenho meus problemas pessoais, eu tenho meus problemas no trabalho. E tudo isso, às vezes, vai te levar a ter uma crise. Não tem problema nenhum, cara. Tá tudo certo. Não tem nada fora do script para uma pessoa ansiosa. A questão é, você sabe botar a crise no lugar dela? No dia a dia, ainda lido com a distorção dos fatos. Às vezes eu olho para alguma coisa em um dia que eu tô mais ansioso e começo a distorcer. Começo a ter medo de alguma coisa que não, na realidade não oferece perigo nenhum. Só que eu sei identificar que eu tô exagerando. Isso já é demais. Já é um ponto muito fora da curva. Tá legal? Agora eu tenho o que eu chamo de ansiedade, entre aspas, controlada. Apesar de continuar errando, eu continuo sendo um ser humano, correto? Então a gente vai continuar errando. Às vezes a gente vai passar e vai errar mesmo.
Mas você precisa acertar mais do que errar. E aqui, ó, quando você se conhece, é justamente o ponto que você começa a viver melhor. Porque você sabe quais as sensações que vão desencadear um problema mais sério de ansiedade. Você sabe o que fazer quando desencadear cada tipo de problema dentro da sua ansiedade. Se é nervosismo, se é medo, se é tristeza, se é euforia. Cada sensação dessa, você vai saber modular corretamente quando você se conhecer. Mas você só vai chegar no autoconhecimento se você passar por todo esse mapa, entender, aceitar e encarar tudo isso como algo que você vai levar para a vida. Tá bom? A ansiedade ela vai fazer parte da sua rotina e você vai precisar lidar com ela. E, por fim, desistir nunca foi uma opção. Não é opção, tá certo? A gente não desiste, a gente não se rende, a gente vai lutar até o final. E esse foi meu lema durante todo esse tempo. E percebe que aqui eu não tinha a clareza que eu tenho hoje, mas eu já tentei buscar os meus superiores, digamos assim, que era a minha família. Na minha adolescência, eu já tinha noção que havia tido uma experiência anterior. Então, já fiquei esperto, fui proativo antes da hora. Fui proativo. Na realidade, esse é o foco de ser proativo. É você tomar a iniciativa antes da demanda. Tá certo? É você entrar na atividade previamente. E aqui já facilitou, entre aspas, o que eu vivo hoje, que é a forma que eu alcancei o autoconhecimento em relação à ansiedade e como eu vou reagir a ela em todas as determinadas ocasiões da minha vida, tá bom? E desistir não é uma opção. Só que você precisa entender que o fundo do poço, ele não existe. Essa ideia de que cheguei no fundo do poço, daqui é só para cima. Não faça isso, porque quanto mais você tentar chegar no fundo do poço para pegar impulso e subir, isso não vai acontecer. O fundo do poço não existe. E ele vai te boicotar esse pensamento. Você tem que agir e você vai agir. Se você não sabe por onde começar, esse aqui é o mapa para você chegar no autoconhecimento, ou pelo menos iniciar o seu desenho aí de como você vai fazer para começar a se entender, né, para chegar no seu autoconhecimento. Esse aqui foi o Mapeando a Ansiedade. Você está no Ansiosamente, esse é o primeiro vídeo do canal. Você consegue perceber pela minha oratória que eu ainda sou uma pessoa ansiosa. Eu ainda falo rápido. Às vezes eu passo por cima das palavras. E eu tento, mais uma vez, trabalhar com isso. Esse aqui é o primeiro vídeo do canal. Espero que você tenha gostado, que eu tenha conseguido te ajudar de alguma forma. E até mais.